Queridos amigos, vamos nos recordar de alguns fatos históricos. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e marcando o final da Segunda Guerra Mundial, foram lançadas as bombas atômicas de urânio, a Little Boy, e de plutônio, a Fat Man. Deram nomes até para as bombas. E elas vitimaram em torno de 166 mil e a outra 80 mil seres humanos, respectivamente, naquelas duas cidades. Passados exatos 75 anos, a Folha de São Paulo, em sua edição do dia 2 de agosto, agora último, publicou uma entrevista com 3 imigrantes japoneses, moradores na cidade de São Paulo, onde eles contam o que viram e viveram durante tais ataques. Um deles, o senhor Takashi Morita, hoje com 96 anos de idade e dono de uma mercearia onde ele trabalha diariamente, perguntado a respeito das bombas lançadas, ele disse não ter raiva dos Estados Unidos e acrescentou algo que eu considero magistral. Prestem atenção o que ele falou quando perguntado, então, se ele tinha raiva. Primeiro ele disse que não, e depois ele disse assim: para sucumbirmos à guerra, basta ocorrer um ato de vingança mais destrutivo que o outro, em um ciclo sem fim. Para derrotarmos a guerra, é preciso o perdão além do amor. Achei fantástica essa declaração do Sr. Takashi Morita. E veja, 96 anos ainda trabalha na sua mercearia, na cidade de São Paulo. Vou até repetir essa declaração dele, porque é importante que a gravemos. Para sucumbirmos à guerra, basta ocorrer um ato de vingança mais destrutivo que o outro, em um ciclo sem fim. Para derrotarmos a guerra, é preciso o perdão além do amor. Ainda a Folha de São Paulo, agora na edição do dia 10 de agosto, publicou uma entrevista com o físico e ambientalista austríaco Fritjof Capra, 81 anos, que vale a pena ser lida, estudada e refletida. Diz ele nessa entrevista que o coronavírus deve ser visto como uma resposta biológica de Gaia, nosso planeta vivo, à emergência social e ecológica que a humanidade criou para si. A pandemia emergiu de um desequilíbrio ecológico e tem consequências dramáticas devido às desigualdades sociais e econômicas. Cientistas e ativistas ambientais há décadas vêm alertando para as terríveis consequências de sistemas sociais, econômicos e políticos insustentáveis. Mas até agora, as lideranças corporativas e políticas teimaram em resistir a esses alarmes. Agora, eles foram forçados a prestar atenção, já que a Covid-19 trouxe os avisos de antes para a realidade de hoje. Com a pandemia, Gaia nos trouxe lições valiosas capazes de salvar vidas.
A questão é: teremos a sabedoria e a vontade política necessárias para ouvir essas lições? A crença em um progresso contínuo e a obsessão de economistas e políticos com a ilusão de um crescimento ilimitado em um planeta finito constituem o dilema fundamental que permeia nossos problemas globais. A justiça social se torna uma questão de vida ou morte durante uma pandemia como a da Covid-19. E ela, a pandemia, só pode ser superada por meio de ações coletivas e cooperativas. Então, esses são trechos que extraí dessa entrevista com o físico e ambientalista austríaco, muito famoso, tem livros muito bem situados, e que nos fala justamente disso. Estamos frente a uma situação difícil, mas que, lógico, teve uma origem, é uma consequência de algo que foi feito e precisamos refletir. Recordemos: perdão e amor para evitar a guerra, recomenda a vítima da bomba atômica. Justiça social através de ações coletivas e corporativas para vencer a pandemia, recomenda o cientista. Essas recomendações, se pararmos para analisar e refletir mais profundamente, nós vamos ver que elas guardam sintonia e apenas renovam aquela que a humanidade terrestre recebeu há 20 séculos. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Recomendação de Jesus, que está lá justamente no relato do evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Dessa afirmativa de Jesus, nós podemos justamente fazer algumas ilações. Porta larga. Já aprendemos, principalmente com a orientação da espiritualidade na doutrina espírita, que justamente a porta larga é o caminho da perdição, do mal, do erro, da ilusão, do engano. Ele ainda é frequentado pela maioria aqui na Terra, em razão do nosso grau evolutivo, que sabemos que ainda é de muita imperfeição. Né? Que justamente, como dissemos, é o caminho do erro, da ilusão, do engano. E quantas vezes na nossa existência, se tomarmos só esta aqui, existência, né? Essa atual existência nossa, essa atual reencarnação, nós vamos ver ou vamos nos dar conta de quantas vezes já nos enganamos, né? Quantas vezes já adotamos ou escolhemos a porta larga ao invés da porta estreita, né? E a porta estreita, justamente, é o caminho da salvação, ou seja, do progresso espiritual, da nossa transformação moral. Essa porta estreita exige grandes esforços para ser transposta.
vamos avaliar. Nesses dois relatos que fizemos na introdução, não deve ter sido fácil para o imigrante, para aquele imigrante japonês, o Sr. Morita, assim como todos os outros que passaram pela experiência, perdoar aqueles que lançaram a bomba atômica, causando sofrimentos atrozes, como a história nos mostra. Né? Sem entrarmos aqui no mérito da questão que o mundo estava numa guerra, né, que envolveu praticamente todo o globo. Né? Então, poderíamos dizer excessos de ambos os lados, mas estamos focando a questão do Sr. Morita, principalmente em decorrência daquela declaração dele, invocando o perdão e o amor, para que evitemos a guerra. Mas para que ele chegasse a esse ponto com toda certeza, para atravessar, transpor essa porta estreita, ele deve ter tido ou ter feito muito esforço. Aquele cientista que alerta justamente sobre ou a respeito das consequências daquilo que a humanidade vem fazendo em desrespeitando a natureza, em não tendo uma relação social saudável, para enfrentar justamente esse sistema social e político e denunciar as mazelas que prejudicam o planeta e a humanidade, com toda certeza ele enfrenta também dificuldades, ele precisa fazer esforço, porque nós sabemos que é assim. Né? Aquele que deseja trilhar fielmente o caminho do bem, ele encontra muitas barreiras ainda aqui na Terra, porque sabemos, é um planeta de expiações e provas, é um planeta onde o mal ainda prepondera. Tá? E justamente para atravessarmos, transpormos a porta estreita, nós precisamos lutar contra as nossas imperfeições. E precisamos também contornar os obstáculos que a própria vida, a própria sociedade acaba nos colocando. Enquanto dá para conviver com o mal, nós não pensamos em mudanças. Isso também já sabemos, né? Não é nenhuma novidade para nós. Enquanto dá para conviver com o mal, não pensamos em mudanças. Só quando o mal nos sufoca, daí sim, daí nós despertamos e buscamos a nossa transformação moral, o nosso progresso. Isso nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, né? Aqui na Terra. É semelhante àquelas situações que nós vivenciamos conosco mesmo, com o nosso corpo, as nossas doenças, né, principalmente físicas. Uma dorzinha aqui que a gente vai contornando, vai deixando, vai levando, não vai ao médico, não procura saber o que é. Quanto dá para contornar, a gente vai tocando. A hora que aquilo aperta, que começa a nos causar algumas limitações, daí a gente acaba correndo buscar a orientação médica. Não é assim? A questão do mal moral é a mesma coisa. Quanto a gente convive, quanto a gente suporta, a gente vai tocando. Né? Por isso que, às vezes, ele precisa ser agravado para que despertemos. A respeito dessa recomendação de Jesus de se buscar a porta estreita, Emmanuel, na lição 14 do livro O Espírito da Verdade, ele nos traz uma belíssima lição que intitulou de Muralha do Tempo. Eu até vou tomar a liberdade de lê-la na íntegra. Ela é curta, para a gente não perder nenhum enfoque. Prestem atenção o quanto é interessante essa lição de Emmanuel, a respeito, então, justamente
da recomendação de Jesus de entrarmos, de escolhermos a porta estreita. Ele diz assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Pergunta Emmanuel aqui. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão e saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro e entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo, a ir e vir, pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Muito interessante, né? Essa lição de Emmanuel, justamente nos esclarecendo de uma maneira bem clara, bem profunda, a respeito da escolha das portas. E aí eu estava me recordando, ou pensando, né? Analisando, avaliando, o que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora? Eu estou falando, vocês estão ouvindo, e juntos nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. Justamente no intuito de fazermos luzes no nosso caminhar. Nós poderíamos estar despreocupados, fazendo um churrasquinho em casa com a família, estarmos lá à beira da piscina em casa, né? Ou assistindo uma série, né, na TV, porque hoje a moda é assistir série, né, na Globoplay, na Netflix. Não, mas nós escolhemos a porta estreita, ou seja, estamos aqui compromissados com o aprendizado.
para podermos realizar a nossa transformação moral. Então, por isso parabenizo a todos pela escolha de estarmos aqui hoje juntos. O objeto do nosso estudo de hoje é o capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita, que é a parte que já vimos, é um dos itens desse capítulo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Com essa afirmativa, Jesus finaliza a parábola do festim de núpcias, na qual narra que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, convida várias pessoas, mas elas se recusam a ir. E ele então envia seus servidores à rua para convidar os que encontrassem, bons ou maus. Mas um desses entrou sem a roupa nupcial, que era obrigatória para estar ali, e acabou sendo punido pelo rei por não estar trajando a roupa nupcial. Resumidamente, a parábola nos conta essa história. E Jesus finaliza justamente dizendo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os chamados, conforme a espiritualidade nos ensina, os chamados são aqueles que demonstram já terem condições para passar pelas provações. Nós sabemos também que Deus não nos submete às provações enquanto nós não demonstrarmos condições. Assim, é da mesma maneira como nós fazemos em relação aos nossos devedores. Assim, se eu tenho um crédito para receber de alguém e eu sei que ele está sem condições de pagar, eu não vou gastar esforços para tentar fazê-lo saldar aquele valor comigo. Eu vou aguardar ele ter condições. Da mesma maneira, Deus nos submete às provações quando nós estamos em condições de suportá-las. Né? E os escolhidos? Os escolhidos são justamente aqueles que venceram as provações e evoluíram. E fizeram mais um passo na sua caminhada evolutiva. Né? É semelhante como na vida escolar, aqueles alunos que fazem as provas foram bem, então foram aprovados e passaram de ano. Né? Em termos espirituais, é a mesma coisa. Somos submetidos em cada reencarnação às provações, que são as oportunidades para aprendermos, corrigirmos os nossos erros e crescermos. Né? Então, os escolhidos, aqueles que bem aproveitaram a oportunidade para o crescimento. E Kardec, nesse capítulo, a respeito justamente dos muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele nos diz que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, porque explica os ensinos de Jesus de forma mais clara, facilitando o entendimento e o aprendizado. Então, com isso, aumenta o número dos chamados, ou seja, o Espiritismo, com as suas lições, com os seus esclarecimentos, ele nos aparelha melhor para que possamos ser chamados, ou seja, para que possamos ser colocados frente às provações. E pela fé que proporciona, multiplicará o número dos escolhidos. É como dissemos já em lição anterior, a doutrina espírita
nos dá resposta clara e precisa para aquele grande dilema filosófico, né? Da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos quando morre o corpo, né? Nenhuma outra filosofia havia dado resposta precisa como a doutrina espírita nos dá. Por isso, justamente, em nos aparelhando melhor para compreender, aprender e nos comportarmos de maneira adequada, aumenta o número dos chamados, mas também multiplica o número dos escolhidos. Obviamente, e não é porque o ensino está aí e qualquer um que tome conhecimento com o ensino já signifique que ele está escolhido, né? O necessário é que realmente absorvamos o conhecimento, interiorizemos esses conhecimentos para que eles balizem o nosso comportamento, não é? Porque é a cada um segundo as suas obras, né? Não apenas pelo que conhece, mas principalmente pelo que faz, né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Também uma afirmativa de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos entrarão no reino dos céus. Por quê? Não basta rótulos, não basta apenas falarmos, não basta propagandearmos. É necessário que realmente o nosso comportamento, as nossas ações estejam conforme os ensinamentos de Jesus. Nós podemos até enganar os homens, né? Ou seja, os nossos irmãos, mas ninguém enganará a Deus, né? Então, tomemos realmente cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Porque o único caminho para encontrar graça diante de Deus é a prática sincera da lei de amor e caridade. Não bastam rótulos, o que contará é a essência, né? Nós sabemos disso. Não adianta, num determinado vidro, colocar um rótulo de que aquilo é um remédio espetacular que cura qualquer doença, mas lá dentro colocar um veneno que eliminará qualquer um que eu ingerir, né? Então não basta rótulos. O importante e o que contará é a essência. Reconhece-se o cristão justamente pelas suas obras, né? A árvore boa não dá maus frutos e a árvore má não pode dar bons frutos. Porque o fruto é sempre da mesma natureza da árvore, né? Repetindo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E poderíamos aqui estender isso para qualquer atividade, não é assim? E principalmente acrescentarmos um qualificativo, né? Reconhece-se o bom profissional por aquilo que ele produz, pelas suas obras. E reconhece-se o verdadeiro cristão, o bom cristão, pelas suas obras também, né? E vamos lembrar que, na medida em que nos é proporcionado o conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade. Não é assim? Aquele que mais foi dado, mais será exigido. Aquele que mais conhece, é esperável dele uma conduta mais adequada, mais correta, uma conduta exemplar, né? Então, justamente a culpabilidade
nossa está em razão das luzes que possuímos. O bem é sempre bem, o mal é sempre mal. A diferença estará justamente no grau, ou a responsabilidade estará no grau de conhecimento de cada um. Né? Se eu erro desconhecendo, porque eu desconhecia a matéria, eu serei menos culpável. Não deixarei de ser culpável, mas serei menos culpável. Até na lei dos homens é assim. Né? Tem certas atenuantes para determinadas situações. Na lei de Deus, com mais precisão. E a espiritualidade nos esclarece também que Deus julga a intenção mais que o fato. Ele julga o fato, mas julga mais a intenção. Né? E o bem sendo sempre bem e o mal sendo sempre mal, nós vamos responder pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Mas sempre Deus estará considerando o grau de conhecimento. Só que daí, certas pessoas dizem assim: ah, então eu prefiro não saber, eu prefiro não conhecer. Se por conhecer mais eu serei mais responsável, então eu prefiro não ficar conhecendo, porque senão vou ser mais responsável. Obviamente que essa conclusão é um engano, né? Por quê? Se eu não buscar o conhecimento, eu não progrido, eu não avanço. Como já vimos também em estudos anteriores, nós necessariamente faremos uma caminhada evolutiva até chegarmos a ser espíritos puros, né? Espíritos perfeitos, dentro da perfeição possível para a criatura. Né? Se eu demoro para fazer essa caminhada evolutiva, eu vou acabar sofrendo mais. Né? Então é um engano achar que resolve a questão em não buscando o conhecimento. Né? Nós precisamos, porque, como dissemos em lição anterior, nós fomos criados perfectíveis, ou seja, com a faculdade de nos tornarmos perfeitos através da nossa caminhada, das nossas ações. Né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí, nesse capítulo também, é lembrado a respeito justamente da responsabilidade dos médiuns. Né? A lição nos diz que os médiuns são mais repreensíveis se persistirem no mal, mesmo recebendo boas comunicações. Né? Porque aquelas comunicações, a princípio, é para balizar, para orientar o médium. Né? E se ele, conhecendo, sendo um instrumento através do qual são trazidas as boas lições, e ele não dá atenção a isso, ele será mais repreensível. E aqui eu me recordei de uma fala do Divaldo, de algo que o Divaldo Pereira Franco conta. Ele diz que, de certa feita, né, ele conta que, de certa feita, ele se dirigiu à mentora dele, Joana de Ângeles, e disse a ela que ele gostaria que ela ditasse uma mensagem para ele. Porque ela ditava a mensagem para o mundo inteiro, mas ela nunca tinha ditado uma mensagem para ele. E ele disse que ela lhe respondeu o seguinte, que todas as mensagens eram para ele. E ele é que tomava a iniciativa de divulgar, porque todas eram para ele. Né? Então, justamente corroborando isso que está nesse capítulo, da responsabilidade dos médiuns, porque eles são os instrumentos que recebem a boa informação, a boa orientação, a boa mensagem. Né?
são os primeiros que tomam contato com esse material tão benéfico, né, que vem da espiritualidade através da mediunidade. Por isso, médiuns ou não, todos nós precisamos estar atentos justamente para que atentemos para a questão da escolha da porta, para que possamos ser os escolhidos. Na lição número 27 do livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva nos traz uma história muito significativa para o nosso estudo de hoje. Ele conta que Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, começara a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, em certa noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação e começou a subir. Ele queria parar e voltar, mas não conseguia. Aquilo era compulsório, ele estava sendo levado para algum lugar. Ele, espírito. Viajou, como pássaro teleguiado, até que se reconheceu em uma campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista. Ficou em silêncio, recordou as lições do cristianismo, recordou-se de tudo que a humanidade tem feito em nome justamente das lições cristãs. Ofuscado pela grandeza do momento, Eurípides começou a chorar. Mas ele viu, porém, que Jesus também chorava. Desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Ele abriu a boca e falou, suplicante: Senhor, por que choras? Mas Jesus não respondeu. Desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Então Jesus lhe respondeu: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides, como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu naquele dia. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Reconhece-se os cristãos pelas suas obras. Eurípides Barçanufo, quando aqui na Terra, foi um exemplo de autêntico cristão. E certamente é um dos escolhidos, porque atendeu ao chamado do Senhor da vida. Que ele sirva de exemplo para todos nós também, porque a história de Eurípides é belíssima, né?
e nos recordemos da lição, da recomendação do Mestre Jesus. Escolhamos a porta estreita, ainda que seja difícil, ainda que ela nos traga alguns amargores, mas somente ela nos proporcionará justamente o crescimento. Todos nós somos chamados. Ser escolhidos dependerá só de nós. Façamos o esforço e caminhemos com segurança como ao reino do Senhor da vida. Um abraço a todos, uma boa noite. Devolvo a palavra ao Donizete. Uma vez, Arquimedes, eu ouvi uma explicação sobre a porta estreita, a porta larga, e era assim, a porta estreita, ela oferece mais dificuldade para passar. E como nós temos muitas imperfeições carregando, ela não nos permite passar com facilidade. Então, para a gente entrar na porta estreita, nós temos que nos libertar dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, das nossas imperfeições. Daí a dificuldade. Né? Na porta larga, a gente passa com tudo que tem. Né? Sim. É uma bela alegoria, né? A gente tem que emagrecer para passar pela porta estreita, né? Emagrecer no sentido de nos livrarmos dos nossos pesos, né? Imperfeições. É um regime moral. É um regime moral. Sim, exatamente. Exatamente. Esse é um regime que não cabe plástica, né? Então, fazer por nós. Nós é que temos de diminuir a quantidade de coisas negativas que nós comemos. Só que como ainda somos muito comodistas, a gente sempre prefere a porta mais larga, né? A porta larga, como as lições dizem, né, ou nos esclarecem, ela é fácil de entrar, mas depois a saída também é difícil, né? A porta estreita é difícil para entrar, mas ela nos proporciona algo muito bom, né? E nós podemos, depois que transpor a porta estreita, nós podemos sair com muita tranquilidade, né? A porta larga não nos permite sair com tranquilidade, né? Há um comentário no chat, Arquimedes, da Andréa Cristina Masali. Importante a consciência das nossas imperfeições para assim conseguirmos atravessar a porta estreita. Nada fácil, mas não é impossível. Sim, exige justamente o esforço, né? Sem esforço, a gente não consegue nem fazer o regime alimentar que a gente às vezes se propõe, né? Em termos... É que você falou no começo sobre o conhecimento. Né? Conhecimento da verdade. Né? Muitas pessoas não conseguem passar na porta estreita justamente porque não sabe que está carregando todas essas dificuldades que a André se referiu, das nossas imperfeições. Não despertou, né? Como ele diz, é importante a consciência das nossas imperfeições. Realmente, como o ditado popular diz, né? O pior doente é o que não sabe que está doente, né? Ou o que não acha que está doente, né? Em termos morais, é a mesma coisa, né? Porque é aquele tal negócio, o avarento ele acha que ele é só prudente, né? E daí para frente, várias situações nesse sentido, a gente tem realmente uma dificuldade de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Né? A partir do momento em que
a gente se conscientizar e se propuser realmente a enfrentar os desafios, a gente conseguirá transpor o obstáculo, né? Mas exige muito esforço, com certeza. Haja vista nós pensarmos em termos do perdão, né? Que é a coisa mais difícil, né? A gente já não sabe que tem que perdoar, mas como nós ainda temos, eu estou falando por mim, como é difícil perdoar, né? Às vezes você fica tempo sem se recordar de algo que te fizeram na vida, mas basta vir à lembrança aquele fato, você já se desequilibra, você já faz um pensamento, às vezes, inadequado, né? Quando, na realidade, se a gente perdoar efetivamente, nunca mais a lembrança daquele fato vai lhe causar qualquer constrangimento, qualquer desequilíbrio, né? Porque não é porque você perdoou que você vai tirar dos seus registros da memória, né? Mas você só efetivamente sabe se perdoou se, quando você se recordar daquilo, você não sofrer mais, né? Mas enquanto você lembra e sofre, significa que você não perdoou, né? Muito bem. André ainda continuou aqui: sem esforço nada seremos. A verdade nos liberta, mas temos medo do novo, preguiça da mudança, triste realidade. E isso nos trava nos nossos avanços. Sempre bom esses estudos, nos colocando no prumo. Kardec fala sobre processo evolutivo pela necessidade. Enquanto nós não sentimos necessidade de mudar, nós continuamos acomodados e preguiçosos, acostumados com a vida que nós vamos levando. Então, a hora que a água subir até na garganta, né, nós vamos nos sentir sofrendo e necessitados de mudar. Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte e deixando que os outros mudem na hora certa. Ainda bem que nós temos a oportunidade da doutrina, do evangelho, para que a gente vá refletindo e aos poucos mudando. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E hoje tanto, né, se discute a respeito da pandemia, achei muito importante, por isso agreguei ao estudo de hoje essa entrevista do Capra, quando ele lança a questão, né, teremos sabedoria e vontade política necessárias para ouvir as lições, né? Então, ele está falando justamente de uma questão mais, digamos, física aqui, né? Que estamos vivendo com a pandemia, mas com as repercussões morais, né? E em tudo na vida é dessa maneira, né? Saber nós já sabemos. Faz 2000 anos que Cristo deixou a mensagem, né? Então nós não podemos mais alegar ignorância, nós já sabemos. A questão é que nós não efetivamente aprendemos, né? Porque se já tivéssemos aprendido mesmo, a gente tirava de letra, né? Fazia tudo certinho.